Então, gente, eu vim aqui no meu horário de almoço de novo. E aí no caminho, né, eu tava mostrando umas músicas pra uma amiga. E eu cheguei nessa cantora aqui, eu não sei se alguém conhece ela. Ela se chama Brooke Fraser. E é uma cantora muito legal, tipo... não é que tipo, ela faça músicas cristãs, mas ela tocou numa banda cristã. Mas ela tinha CDs autorais antes, assim, sabe? De ficar famosa como cantora cristã. E esses 2 primeiros álbuns dela são muito bons. E eu lembrei, assim, daquela época da minha vida, sabe? Que, tipo assim, por mais que eu tivesse coisas que eu estava infeliz, situações, cenários, por mais que eu tivesse circunstâncias na minha vida naquele momento que me deixavam infeliz ou que não me deixavam satisfeito, essa música meio que trouxe um sentimento de nostalgia, assim, de saudade daquele momento, das coisas boas, assim, que eu vivi naquela época, sabe? E deu muita saudade daquela época da minha vida, assim, eu tinha uns 17, 15 anos, e das coisas boas que eu vivi naquele momento, porque tiveram muitas coisas boas, e hoje em dia eu não tenho algumas coisas que eu tinha naquela época. E hoje em dia eu tenho circunstâncias boas, mas abri mão daquelas coisas boas, sabe? É muito louco você pensar que, tipo, na nossa vida, a gente nunca vai tendo tudo que a gente quer, né? É sempre uma grande balança de perdas e ganhos. E a gente tem que sempre monitorar, né? E fazer as nossas escolhas do que a gente quer perder e do que a gente quer ganhar. Porque não dá pra ter tudo que a gente quer. A gente vai ter sempre alguma falta, porque essa falta também ela é importante. E é assim que a gente vai começar o vídeo de hoje. Hora de trabalhar, galera. O dia tava lindo nesse dia, mas foi logo em seguida de eu ter o meu diploma negado. Então foi uma grande perda pra mim nesse dia. Se você quiser entender um pouco melhor disso, tem um outro vídeo aqui falando sobre essa situação. E eu achava que era só coisa de filme, viu? Mas morando aqui em Nova York, eu percebi que o cafezinho na mão e a pressa para ir pro trabalho fazem realmente parte da rotina de Nova York, viu? Então é quase que inevitável você também fazer parte dessa cena de filme, sabe? Na realidade eu romantizava muito isso antes. Tipo, hoje em dia virou isso uma rotina pra mim, assim, não é uma coisa que eu romantizo, até porque o café em Nova York é muito caro. Se eu puder fazer café na minha casa e trazer, eu trago. Mas, por exemplo, só esse querido aqui, $6,50. E aí, porque eu adicionei, era 5 e pouco, porque eu adicionei oat milk, que é leite de aveia, pronto, $1 a mais. E os cafés continuam assim aqui, tipo, cada vez mais caros. Então imagina você gastar... Nossa, a Starbucks é a pior pra mim. $8 no café, quase. E tá compensando muito mais fazer em casa e trazer pro trabalho do que você ficar comprando na rua. Que no final do mês a conta bate, meu filho. E esses cafezinhos superfaturados aí fica com todo o meu dinheiro. Mas enfim, coisas que a gente idealiza e a gente nem sabe que virou nossa rotina depois, né? Ou a gambiarra que a gente faz, ó. Meu amigo acabou de me emprestar uma calça que eu acabei de sair do trabalho. E chamei ele pra correr no pier. E aí eu só troquei, ele me emprestou... Calça não, uma bermuda, né? Eu me troquei no carro dele, agora ele está se trocando no carro pra depois a gente correr. Bom, não conseguimos pegar o diploma agora, mas pelo menos a gente vai aproveitar o restante do dia dando essa corrida no pier do West Side. Então a gente vai dar uma corrida aqui, eu vou tentar pegar um pouquinho das imagens desse pier pra mostrar pra vocês. E olha só, o querido aqui, ele tá começando os trabalhos, tirando a roupa que ele vai usar pra ele se trocar aqui dentro. Gente, é aquele lance, né? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, meus queridos. Ele não sai da gente, não. E é isso aí, galera. A gente vai aproveitar esse dia que tá uma delícia. Começo do verão, da primavera. E pegar uma atividade física, meninas. Estou animado. Apesar de não ter pego ainda meu sonho, né?
esse sonho ele vai acontecer, gente. Muitos obstáculos estão acontecendo, mas isso é um sinal que é pra eu continuar. A vida é uma constante balança de perdas e ganhos. Quando eu paro pra pensar na vida que eu vivo hoje, eu me sinto muito privilegiado. Mas aí eu me lembro que não. Talvez sim, mas nada do que eu vivo veio de mão beijada, de graça, sem um preço. A vida é realmente uma balança e uma constante montanha-russa de escolhas, em que eu sempre precisei abrir mão de algumas coisas para alcançar outras. É normal. Acho que eu não sou o único. Hoje eu sinto falta de uma certa inocência que foi se perdendo ao longo dos anos, para dar abertura para um nível de maturidade e discernimento, o que abriu um espaço para um certo cinismo até, meio que passageiro. Hoje, o preço dos meus ganhos atuais é o carinho, o aconchego familiar, a saudade de casa, o calor do nosso povo, e por mais que esses sonhem banais para aqueles que usufruem deles de forma imersiva, bom, acredite, aqui eles valem ouro. Eu não me arrependo das minhas escolhas. Talvez eu consiga suportar mais esse peso dessa falta do que o peso da consciência de não ter me desafiado, de nunca ter tentado, de nunca ter saído e de nunca ter voado. Afinal de contas, só aprende a voar quem cai do ninho primeiro. E onde se fecha uma porta, há gente que procura uma janela. Ela não se abre sozinha. Boa noite, menines! Gente, seguinte. É a noite da quarta-feira ainda. E eu vou ficar aqui debaixo dessa luz amarela mesmo. Mas o fato é esse, que não consegui o sonho ainda hoje. Para afogar as mágoas, eu chamei uns amigos para ir no cinema. E agora a gente vai assistir um filme que eu queria assistir muito, que se chama Sinners. Não sei se vocês já viram por aí, ou se já saiu, se vocês gostaram ou não. Quando você estiver vendo esse vídeo, seja lá em que momento da sua vida, e se você assistiu Sinners, me fala se foi bom. Comenta mesmo assim aqui, que eu quero saber. Depois eu volto aqui para dar meu review. Terminamos de assistir o filme, gente. E eu queria dar uma nota aqui de 8 de 10. 0.5. 8 de 10. Gostei. Porque eu acho... Ah, não, a gente tem que atravessar. 7,5 eu dou. 8. É, eu dou 8 de 10. Porque eu acho que, assim, foi um bom filme, mas ele demorou um pouco pra pick it up. Pra, tipo assim, começar a dar ação. E os diálogos você vai assistir em inglês. Olha, gente, que eu tenho 5 anos morando nesse país já aqui. Geralmente eu entendo os filmes, né? Mas tinham... É porque assim, eles imitam um sotaque muito... What you talk about? Tipo, não dá pra gente entender. É um sotaque muito do interior dele. É tipo assim, um gringo vai no Brasil tentar entender o que é a galera do interior do Brasil, que a gente às vezes não entende. É uma pessoa no meio do Texas, do Alabama, falando inglês. Então, tipo assim, essa parte ficou um pouco da gente ficar perdido, assim, de entender. Então acho que a gente deveria ter assistido, no caso, o erro foi nosso de não ter assistido com legenda, né? E o começo é um pouco lento, mas é importante que é lento, que ele tá construindo a história, entendeu? No final faz sentido. Então eu daria um 8 de 10 por conta desses dois detalhes aí que eu falei. Mas o restante, o final achei bacana, eu gostei bastante. E dá pra tomar uns sustos do nada, assim. Eles são bons e dá susto, porque eu não me assusto fácil com o filme. E eu dei 3 pulinhos já assistindo esse filme. Mas que foram os 3 que a gente deu, mesmo. Foram 3 sustos que eu contei. Porque, tipo, são mais quebras muito abruptas, assim, tipo, é uma coisa muito clara e depois fica tudo escuro. Ou então, tipo, uma coisa muito pacífica, normal, né? Jump scare. Mas, enfim, é isso aí. Sangue. Gostamos, bem na vibe horror que eu gosto. E é isso aí.
Assistam e falam o que vocês acharam. Sextou, gente, e nada paga o prazer de você sair do seu trabalho às 4 da tarde numa sexta-feira ensolarada. Tô até suando. Ó, tá com a testa brilhando, tô suando. Tá bem quente lá fora, tá uma delícia. Hoje eu marquei de sair com um amigo. Então é isso, vou aproveitar agora o fim de semana que começou o início do verão. Só que antes, tem que fazer uns errands, eu tenho que organizar a vida, que nem tudo é perfeição, né? Olha como é que tá o estado do meu quarto, gente. Vou me expor. Essa bela bagunça aqui. É uma bagunça o meu quarto? Não é. Mas eu vou explicar o que acontece. Eu arrumo ele nos fins de semana e deixo a semana rolar, entendeu? Às vezes eu tô numa pressa, acabo deixando esse preso aqui no sofá. Gente, ainda é dia, tá vendo? Ainda tá claro lá fora? Então uma das coisas que eu deixo pra fazer às vezes na sexta, eu arrumo minha cama sempre, só que nas sexta-feiras eu acordo, eu tenho que estar no trabalho às 8 da manhã. Então tipo, é muito cedo. E aí às vezes eu não consigo ter tempo de arrumar, porque eu já acordo na hora de me arrumar pra ir pro trabalho. Tô struggling ainda, estou struggling. Tô tendo dificuldade? Struggling, pra quem não sabe, é ter dificuldade. Estou tendo dificuldade pra acordar cedo na sexta-feira. Mas, olha isso, gente. Eu fui no cinema naquele dia que vocês viram, assisti Sinners com meu amigo. E no outro dia eu fiquei muito cansado, eu acordei cedo, fiquei muito cansado. Aí quando foi hoje, que é sexta-feira, ontem no caso, quinta-feira, que eu voltei pra casa do trabalho, fui encontrar com uma amiga, ajudei ela com a questão da mudança e tudo mais, tá tudo em vlog aqui. Aí quando cheguei em casa ontem, depois daquele encontrinho que a gente teve, eu capotei, tipo assim, eu literalmente desmaiei na cama. E eu prometendo, prometendo pra mim, né? Eu desmaiar? Não. Eu vou aqui dar um cochilinho de 30 minutinhos e daqui a pouco eu acordo. Onde eu saio largando minhas roupas? Eu não sou assim, tá, gente? Eu sou uma pessoa limpa. Sou uma pessoa organizada. Mas, enfim. Eu jurava que eu ia dar um cochilinho de 30 minutos. Eu acordei no outro dia, na hora de ir pro trabalho. A minha sorte é que eu acordei antes do relógio despertar hoje, sexta-feira. Mas ontem, quando eu cheguei em casa depois do encontro com a minha amiga, eu falei, não, eu vou deixar aqui até as coisas assim, né, meio solta, largada, porque daqui a uma horinha de descanso eu vou acordar. Só que eu não estava consciente do cansaço que eu tava. Eu não tava consciente do cansaço que eu tava, gente. Daí, quando foi hoje, eu acordei assim meio perdido. Eu falei, meu Deus, já é o outro dia, que dia é hoje? Onde que eu tô? Que cidade? Qual que é o meu nome? Perdido no personagem. Então agora eu vou ali, dar a limpada naquele quarto. Fazer a famigerada magiquinha do dedo, né? Vamos ver se você sabe qual é. Mas é essa daqui, ó. Bem-vindo aos diários virtuais do Drigoflix. Aqui eu compartilho histórias, experiências e a vida de um imigrante no exterior, nua e cru. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, considerem se inscrever, deixar um like, comentário e assistir esses outros vídeos também para me ajudar. Beijão!